Obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiro, eu gostaria de entender, de perguntar, Lorena, agradecendo mais uma vez aqui pela sua disponibilidade, quais são os números, digamos assim, em relação à infecção e possibilidade de casos graves para crianças comparado com adultos vacinados, né? As crianças não estão vacinadas, a gente está começando esse processo hoje, enfim, nesses dias. No fim de semana, algumas crianças da minha família já tiveram a vacina no braço. Fiquei muito feliz, mas a maior parte delas ainda não está vacinada. Dá para comparar qual é a probabilidade de crianças terem casos graves, de adultos terem casos graves, adultos vacinados? Porque desde o início da pandemia o que a gente aprendeu é que existem os grupos de risco e que as crianças, na maior parte das vezes, não têm evolução para casos graves, doutora. Exatamente, assim, as crianças, de fato, né, isso é uma verdade, a maioria delas evoluem com quadros leves ou até assintomáticos. Mas se a gente levar em consideração números, né, a porcentagem faz a gente se enganar, né? Mais de 2.600 crianças perderam suas vidas para o Covid desde o início da pandemia. Dessas, também, né, além dessas, 606 crianças na faixa etária entre 5 a 11 anos evoluíram com aquela síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que é uma forma gravíssima da doença, e dessas 606, 35 evoluíram para óbito. Então, é um número, se a gente for colocar em porcentagem, esse número é pequeno, mas um número absoluto, esse número é extremamente grande, extremamente importante, né? 2.600 crianças mortas por Covid é um número extremamente impactante. Se você colocar isso na população geral, então, quantas crianças, se for 0,01% de chance de elas evoluírem mal, são milhares de crianças que vão perder suas vidas pela Covid. E essa notícia boa da chegada da vacina para a Covid nessa faixa etária, a população, no momento que é mais vulnerável, porque elas não estão vacinadas ainda. E a gente fica preocupado exatamente com o que a gente comentava aqui antes, né? Eu e a Cileide trouxe os dados de evolução do número de casos, né? E a gente está vendo uma explosão de casos aí, principalmente por conta da transmissibilidade dessa variante Ômicron. Então, quando a gente pensa na porcentagem, se os casos estão assim aumentando tanto, são milhares e milhares de casos novos, a porcentagem ela está aí, né? Ela vai acabar sendo aplicada e, infelizmente, crianças podem sim perder suas vidas, assim como adultos também. Cileide Alves, a doutora está à nossa disposição. A sua pergunta, Cileide. Bom dia, obrigada pela presença. Bom, esse é um dos mitos, né, que o Rubens apresentou aqui, que criança não morre de Covid, portanto, não precisaria de ser vacinada. Eu queria seguir, doutora, com outros mitos, né, para a gente tentar desfazer esses mitos. O outro é o risco de desenvolvimento de miocardite, que isso seria miocardite, que seria muito elevado. É verdade? Não, o risco não é elevado, né? O risco de evoluir para uma miocardite como evento grave aí pós-vacinação é muito raro. Ele é de proporcionalmente 0,00001%, enquanto o risco de miocardite com a própria doença é 0,5%, né? Que chega a 20, 100 vezes maior o risco de fazer uma miocardite pela própria infecção. Nós que somos pediatras, nós estamos muito acostumados a vermos quadros de miocardite pós-infecção viral. Então, é muito comum, né? A gente, não é tão comum, mas é um fato que a gente averigua muito nas miocardites infantis pós-infecções virais. Então, a possibilidade de uma criança evoluir com miocardite pela própria infecção de Covid é de 20 a 100 vezes maior que o risco aí com a vacinação. Bom, isso está muito claro, né? Quer dizer, a criança pode ter uma miocardite se desenvolver a doença, muito mais provável do que se vacinar.
E aí, então, nessa sequência vem um outro mito, que as crianças não desenvolvem doenças graves se elas pegarem o vírus. A gente falou de uma das consequências aí, que é a miocardite. E ela tem possibilidade de ter outras doenças graves, doutora? Tem, e é o que a gente está vendo agora no momento, né? As crianças, principalmente as crianças menores de 2 anos de idade, se a gente estender um pouquinho, menores de 5, e porque elas têm as vias aéreas muito pequenininha. Então, qualquer secreção, né, que a Covid dá, uma síndrome gripal, faz uma obstrução, leva a criança a uma bronquiolite, com necessidade de internação, oxigênio terapia e um risco muito elevado de óbito. O sistema imunológico dessa criança ainda está em formação, então ela tem um risco elevado. Além daquelas crianças que evoluem até mesmo de forma assintomática e 2 semanas depois, a 8 semanas depois, evolui com essa síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que é uma síndrome gravíssima e que levaram aí, só no Brasil, 35 crianças à morte. Outra coisa que está acontecendo muito, inclusive aconteceu com meu filho de 11 anos, que não é vacinado ainda, que nem hoje aqui em Goiás, que vai começar a vacinação. Eu tive Covid e ele, 40 dias depois, fez uma apendicite relacionada aí muito provavelmente à Covid, que ele foi assintomático na minha Covid, tentei isolar, achei que talvez ele não tivesse pego, que eu isolei completamente, mas 40 dias depois da minha Covid, ele fez uma apendicite muito grave. E o cirurgião pediátrico relatou que ele estava pegando muitos casos assim. Então, a gente tem sim preocupar com a Covid. A Covid, ela às vezes passa assintomática, mas tem essas complicações pós-Covid. Bom, mais um mito, que a vacina ela ainda é experimental para o adulto e mais ainda para a criança. Não. A fase experimental já passou. A gente tem a fase experimental, que é a fase 1, 2 e 3. A fase 3 é a fase onde as indústrias elas medem a segurança e a eficácia. Nessa fase, as vacinas elas são levadas às agências regulatórias para aprovação e elas são aprovadas. E aí é uma confusão que as pessoas fazem, que agora a vacina está em fase 4. A fase 4 não é fase experimental, é uma fase que a gente chama de farmacovigilância, para a gente ver a efetividade na vida real que essa vacina vai ter. E quando a gente faz alguma coisa em massa, a gente vai ter que vigiar mais a frequência daqueles eventos adversos. Por exemplo, dor no braço, febre. A gente sabe que isso é comum, por quê? Isso foi notificado, isso foi visto quando uma vacina X ou Y começou a ser aplicada em um maior número de pessoas. Mas a fase 4 não é experimental. A fase 4 é uma fase que a gente chama de farmacovigilância. Isso acontece para toda e qualquer droga, vacina, alimento que é colocado no mercado. Doutora, a senhora está falando aí de efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais reais que a vacina pode trazer à criança e quais são os boatos, as invenções? Bom, o evento mais comum é a dor local, né? Vai ser aplicada aí no braço da criança, então a dor no braço, o enduramento daquela região, a formação de algum linfonodo, né? Aqueles gânglios que vão às vezes aumentar no membro da aplicação, febre, mal-estar, então tem algumas crianças que apresentam aquela, a gente chama de síndrome flu-like, que parece que está engripada, mas não está, aquela leve coriza, porque é uma vacina que vai estimular o sistema imunológico. Esse gânglio também é a ativação ali do sistema imunológico. Nós que trabalhamos com vacina, com esse tipo de evento, até nós ficamos
entre aspas, um pouco feliz. Quer dizer que o sistema imunológico ele está funcionando, né? A gente fala que é uma fábrica que está parada, que vai receber ali a matéria-prima e começa a sua produção ali de defesa dos anticorpos. Então, para isso, a fábrica é o quê? Ela entra a todo vapor, ela vai esquentar, ela vai contratar vários funcionários, então ela vai inchar, né? Então, esses linfonodos são o sistema imunológico ali fazendo um aumento dos seus trabalhadores e vai engurgitar. Então, isso é uma reação esperada, tranquila, que vai passar nos 2, 3 primeiros dias, é benigno, não deixa sequelas. Bom, o que a senhora tem notado no seu consultório com os pais e mães das crianças? Elas estão dispostas a vacinar? Elas estão temerosas? A grande maioria, sim, está disposta a vacinar, acreditam nas vacinas. É uma faixa etária, né, que os pais estão acostumados, né? A maior parte das vacinas do Programa Nacional de Imunização são até os 5, 6 anos de idade, então os pais geralmente não questionam. O nosso país, a gente tem essa cultura de vacinar, a gente viu aí o benefício das vacinas contra essas doenças infectos contagiosas, imunopreveníveis por vacina, doenças gravíssimas como meningite, sarampo, febre amarela, a gente conseguiu controlar ou até erradicar com a chegada das vacinas para essas doenças. Então, os pais, de fato, acreditam e percebem a importância da vacina. Mas, claro que alguns, devido a fake news, a vídeos falsos rodando por aí, a própria audiência pública que teve com alguns palestrantes colocando ali nas suas palestras fake news, dados que não tinham referência bibliográfica ou referências totalmente errôneas. O texto falava a favor da vacina e eles distorceram os dados, e para quem é leigo não vai ler o artigo original e vai acreditar naquilo que foi dito. Então, que a minha orientação toda vez que assistir uma notícia ou ver um vídeo, a gente chama de PubMed, vai atrás do autor, lê o artigo original que ele está apresentando ali para ver se é aquilo que ele está falando mesmo. Porque as vacinas são nossa ferramenta maior de chance da gente controlar essa pandemia, agora vacinando a população mais vulnerável no momento, são as nossas crianças. Doutora, e teve alguma reação que se expandiu, essa reação contrária, se expandiu para o Programa Nacional de Imunização? Ou seja, há questionamentos hoje a esse programa que era tão comum que no Brasil ninguém questionava, quer dizer, já há questionamentos a ele? Infelizmente, né, a gente viu nesses 2 últimos anos uma queda nas coberturas vacinais, acredito eu também por vários fatores, não só o descrédulo da vacina, mas o medo aí das famílias procurarem os postos de vacinação, porque a gente vacina crianças rígidas, né, crianças saudáveis para se protegerem de doenças infectos contagiosos. Então, os pais ficaram um pouco receosos de levar um posto de vacinação e ter a chance de pegar um Covid aí nesse meio termo. Mas também houve, com o isolamento das crianças, o desaparecimento aí de algumas doenças, né, infectos contagiosos pelo uso de máscaras, diminui a circulação aí desses vírus, também foi uma das causas das baixas coberturas. Espero eu, né, que sejam os 2 principais motivos para que essas coberturas esse ano voltem a subir e a gente ficar livre de doenças importantes que podem levar a óbitos ou deixar sequelas na nossa população. Rubens? É isso, doutora. Obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres e um ótimo dia para a senhora. Bom trabalho. Eu que agradeço. Bom trabalho para vocês também. Obrigada pela sua presença. Doutora Lorena é médica infecto-imunologista. Lorena Diniz conversando conosco aqui. Portanto, hoje é o dia que começa em Goiás
a vacinação para crianças, vacinação pediátrica para crianças entre 5 e 11 anos. Destaque-se a íntegra dessa entrevista, você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br. Agora são